As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Bom, gente, para a gente não se atrasar, hoje eu vou então começando aqui mais uma vez. Bom dia e boa tarde para todos. Hoje estamos aqui no último dia de aulas do nosso curso aqui de Propriedade Intelectual e Inclusão. Temos hoje 2 painéis. O primeiro painel, as palestrantes já estão aqui. E vem trazer mais uma vez tudo que nós discutimos. Temos hoje aqui um estudo de caso, né? São as boas práticas para entregar propriedade intelectual em benefício das comunidades tradicionais, indígenas, dentro de uma perspectiva plural de propriedade intelectual. E vamos ter aqui a Lena Japiaçu e a Ana Paula Rodrigues Viana. A primeira a falar, e eu já vou apresentar, é a Ana Paula Rodrigues Viana. A Ana, ela é formada em nutrição e em direito. Ela é advogada, com bastante já experiência na área de acesso a patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, incluindo o Protocolo de Nagoya. Ela tem mestrado em gestão e auditoria ambiental, experiência profissional, especialização em direito ambiental, regulatórios e propriedade intelectual. Há 15 anos ela atua na Natura Cosméticos e atualmente ela é gerente de assuntos regulatórios na Natura. E nessa qualidade, nessa capacidade, ela é responsável pela gestão de equipe de assuntos regulatórios Brasil e suporte para a equipe de pesquisa e desenvolvimento e marketing, especialmente nessas áreas que eu já mencionei, de acesso a patrimônio genético e conhecimento tradicional associado e protocolo de Nagoya. Então, Ana, sem mais delongas, a palavra é sua. E muito obrigada por aceitar o nosso convite. A Ana, só uma notinha que a Ana, ela
foi durante um tempão a minha vizinha. O pessoal daqui a pouco vai achar que tudo aqui é máfia, nepotismo, que eu chamei gente que estudou comigo, que trabalhou comigo, vizinho. Mas não é, gente. São todas pessoas especializadas na área. Que a gente acaba se encontrando, né? E durante muitos anos a gente se encontrou no CGEM, né, Aline? Então vamos Sim. lá, gente. Ó, vocês já tiveram uma aula específica sobre a Lei Brasileira de Acesso a Patrimônio Genético, correto? O que eu vou explicar aqui é como que a Natura, que é uma empresa de cosméticos, talvez alguns de vocês não estejam no Brasil, então não conheçam. A Natura hoje é uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil, tá? É, nós fazemos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. E a Natura foi uma empresa que, lá na antiga legislação, na medida provisória 2186, teve a coragem, né, de começar a movimentar essa legislação de acesso, né, de obter as autorizações do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, de iniciar um processo de contratação com as comunidades tradicionais, é, agricultores tradicionais, começou a fazer esse movimento de repartição de benefício, e muito do que eu vou mostrar aqui é consequência dessa lei de acesso e das repartições de benefício, tudo bem? Então, lembrando, hoje no Brasil a gente tem a lei 13123 desde 2015, mas antes, durante muitos anos, a gente viveu sobre a medida provisória 2186. Lá na medida provisória era necessária a autorização prévia, agora não precisa mais da autorização prévia, é um cadastro no sistema. Mas, no caso de acesso a conhecimento tradicional associado, precisa do consentimento do grupo detentor e negociar com ele as bases da repartição de benefício. E a repartição de benefício, ela deve ser utilizada para construção de cadeias sustentáveis, uso sustentável da biodiversidade. Não é um dinheiro que se divide entre as pessoas, não é assim que funciona. Ela deve ser aplicada em projetos, e o que eu vou mostrar aqui são como esses projetos eles acabam acontecendo. Tudo bem? Bom, para quem não conhece um pouco mais da Natura, então a Natura está entre as principais empresas de cosméticos hoje do Brasil, mas a gente também tem operações na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Estados Unidos, França, Malásia, México e Peru, tá? São aproximadamente 7.000 colaboradores, sendo que 5.000 ficam no Brasil. A gente tem aí, a gente brinca com um exército de venda por relação, que é quase 2 milhões de consultoras de belezas. Então, acho que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ver a consultora com a revistinha da Natura, né? Vendendo pessoalmente, de porta a porta. A gente também tem um site, o Movimento da Venda Online, e já temos 489 lojas físicas, né? Dentre elas, lojas que são da Natura, lojas que são franquias, né? Que são consultoras que foram se desenvolvendo e tiveram a oportunidade de abrir as suas próprias lojas e o e-commerce, tá? A gente vai falar um pouco melhor sobre esse papel das comunidades, mas esse número, o outro número está até mais atualizado, são aproximadamente 7.000 famílias que hoje estão impactadas no Brasil, né? A gente tem fábrica, uma fábrica fica em Cajamar e a outra fábrica fica em Benevides, no Pará, exatamente porque a Natura, durante muito tempo, ela tem trabalhado um programa que nós chamamos Programa Amazônia, que é de verdade de gerar riqueza, emprego, e conservação e uso sustentável da biodiversidade nessas regiões amazônicas. Então, hoje, a gente tem uma fábrica de sabonetes que fica lá no Pará. Quase 80% dos sabonetes que hoje a gente comercializa vem de lá. É uma das maiores fábricas de sabonetes do mundo, né? E a gente também tem produções, sejam da Natura ou terceirizadas, no Brasil, na Argentina, na Colômbia e no México. A nossa sede administrativa fica em São Paulo e temos 12 centros de distribuições, tá? 7 deles no Brasil e 5 espalhados pela América Latina, só para vocês entenderem o que é essa empresa Natura. Depois eu posso compartilhar com vocês também o link do nosso relatório anual, tá? De 2023. Tem bastante informação lá sobre o que é a empresa, os compromissos dessa empresa com a sustentabilidade e, principalmente, como que a gente atua nessas comunidades, tudo bem? O que é legal Natura é muito reconhecida por ser uma empresa sustentável, né?
e foi uma primeira empresa de capital aberto e desse tamanho que foi considerada empresa B Corp, né? Por sua atuação, sua transparência e sustentabilidade em 2014, a gente continua sendo uma empresa B Corp, é uma das poucas, foi pioneira, uma empresa de capital aberto de grande porte para conseguir esses selos, tá? Vamos lá, como é que é a nossa linha do tempo e a nossa relação com a Amazônia? Significa que a gente só tem ingredientes vindos da Amazônia? Não, a gente tem, por exemplo, uma linha de maracujá, a gente tem outras linhas, né, que são ativos espécies nativas do Brasil, mas que a gente tem em outras comunidades na região sul, sudeste, nordeste, mas como linha de pesquisa em desenvolvimento de novos ingredientes, a Natura ela tem trabalhado fortemente nas cadeias da Amazônia. Então, a gente tem lá em 2000 o lançamento dessa linha, que é a linha Ecos, que tinha como objetivo exatamente trazer novos ingredientes da sociobiodiversidade brasileira, trabalhar com espécies nativas do Brasil. A gente começa a falar sobre patrimônio cultural, sobre conhecimento tradicional associado. Em 2004, a Natura ela teve o primeiro contrato de repartição de benefício. A gente fala do mundo, tá? Mas como a gente tem muito medo será que foi mesmo, né? Porque não tem tanta informação, a gente fala do Brasil, mas na verdade a gente desconhece outra empresa ou outra instituição que tenha tido um contrato de repartição de benefício antes do nosso, tá? Que foi em 2004. Em 2007, a gente inaugura a primeira unidade industrial de Benevides, que depois vai se transformar no Ecopark em Benevides. E em 2009, a Natura ela já publica uma política de uso sustentável da biodiversidade. Legal que a gente está aqui num momento de propriedade intelectual. Esta política, inclusive, fala sobre lei de acesso a patrimônio genético, como que a Natura vai repartir benefício, como que a Natura, eventualmente, vai trabalhar as questões de propriedade intelectual, como patentes, como direitos autorais dessas comunidades tradicionais, né? Uso de imagem dessas comunidades tradicionais. Então, tem uma política específica para tratar sociobiodiversidade em vários âmbitos do direito, tá? Dentre eles, o de propriedade intelectual. Em 2011, a gente oficialmente lança o Programa Amazônia, onde a gente tem uma visão, uma estratégia, um desafio, uma meta de onde a gente quer chegar, tá? 2012, 2014 é quando a gente tem a inauguração do grande Ecopark, que é a fábrica de sabonetes. A Natura também implementa um projeto de carbono circular voluntário no RECA, cria um território que é o Médio Uruá, que é um território gigantesco, junto com essa comunidade parceira, que são uma comunidade tradicional ribeirinha do Médio Uruá. Inclusive o vídeo, que se der certo, a gente vai passar para vocês. Este projeto é lá no Médio Uruá, tá? A gente tem também a compra de palma certificada RSPO entre 2015 e 2017, criação de território do Baixo Tocantins do Pará da Rede Giral. 2018 e 2019, a gente, além de B Corp, a gente consegue o selo EBT. Tá? O que é esse selo EBT? Ele é exatamente porque a gente consegue garantir a cadeia rastreada dos ativos da sociobiodiversidade. Então, tem uma equipe, que é uma equipe que a gente tem um carinho imenso dentro da Natura, é a Gerência de Relacionamento e Abastecimento Sustentável. Eles ficam alocados nessa fábrica de Benevides. Nós estamos falando de uma equipe composta de engenheiros agrônomos, biólogos, antropólogos, sociólogos, que são os responsáveis por fazer o relacionamento, são colaboradores Natura, tá? Eles são responsáveis por fazer o relacionamento direto com essas comunidades, e eles é quem fazem todo o processo que eu vou explicar um pouco melhor aqui, tudo bem? Estou falando em nome de outra área, inclusive, aqui, tá? Então, Amazônia, o que a gente vê da Amazônia? Ela ser um vetor dessa economia da floresta em pé, desenvolvimento sustentável e impacto social positivo. Por quê? É simples. As pessoas, a gente sempre gosta de falar sociobiodiversidade, não só biodiversidade. E por quê? Porque as pessoas estão vivendo lá. Elas precisam, elas têm desejos, elas têm sonhos, elas precisam pagar suas contas. Então, criar uma alternativa sustentável de trabalho para elas, que é o que a gente vai ver aqui, com certeza terá impacto ambiental positivo. Porque quando a gente está tratando do extrativismo, né, sustentável da floresta, de outras formas de uso, ele não vai fazer o uso madeireiro, porque se ele não tem outra forma de ganhar dinheiro, ele vai vender a madeira. Se ele não tem outra forma de ganhar dinheiro, ele vai colocar gado na Amazônia, ele vai plantar outras grandes commodities. A gente sabe da importância
do agronegócio no Brasil. Não tô desmerecendo isso, é muito importante. Mas, exatamente em regiões de floresta que estão preservadas, a gente precisa continuar preservando, mas a gente precisa trazer alternativas de ganhos para essas famílias. E esta é uma alternativa, tá? E a Natura vem como um vetor de inovação, de tecnologia, olhando exatamente, valorizando os conhecimentos tradicionais e a cultura da região, tá? Para gerar valor, gerar identidade. Então, hoje, a identidade da marca está muito forte com relação à Amazônia, graças a essa parceria. Então, a gente tem o programa Amazônia que é lançado, então a gente tem uma frente que é focada em ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente tem um laboratório modelo, né, lá em Benevides. É claro que o grande laboratório da Natura acaba ficando em Cajamar, mas lá já começa o desenvolvimento de diversos ingredientes, óleos, extratos, com espécies da biodiversidade brasileira amazônica. Tudo bem? Além disso, a Natura tem algumas parcerias com algumas entidades de pesquisa e universidades locais. Aí sempre muda, né, conforme o tipo de projeto. E o que também conecta aqui, né, porque a gente está falando de propriedade intelectual, então a gente está falando de contratos, né, para fazer essas parcerias. E o mais importante, que é a cadeia de fato produtiva, onde a gente tem o abastecimento dessas comunidades. Que uma coisa é o P&D, a pesquisa, o desenvolvimento e o acesso. Depois que isso tudo deu certo e virou um produto, que leva anos, a gente começa a fomentar uma outra cadeia, que é a cadeia de fornecimento desses ingredientes, né, desses ativos, que é o que de fato vai gerar receita para essas famílias, que é o que vai gerar emprego, fixação dos jovens no campo. Os jovens, a gente tem indicadores socioambientais que podem ser observados nesse relatório anual, eu não vou me alongar aqui, que a gente observa que os jovens começam a querer não sair das comunidades, porque eles observam a oportunidade de emprego nessas comunidades, eles vão estudar e voltam com qualificações como agronomia, nutrição, biologia, e que retroalimenta a inovação e a tecnologia do campo, tá? Hoje, o Parque Industrial do Ecoparque, ele gera 80% da produção de sabonetes e está entre as principais fábricas de sabonetes do mundo, bem? Bom, as principais cadeias que a gente tem hoje, né, que a gente está falando de sistemas agroflorestais, ou seja, é um mix de floresta, né, nativa, mais floresta plantada, né, onde a gente tem o cupuaçu e o cacau, com produtores de famílias extrativistas. A gente tem um grupo grande, principalmente esse do Médio Juruá, que a gente está falando de extrativismo florestal, ou seja, não se planta, né, lá, se recolhe o que tem da floresta, tá? A gente tem patauá, andiroba, castanho, tucumã, todas as espécies nativas do Brasil, todas as espécies que a gente tem contrato de repartição de benefício, ou teve a autorização na medida provisória, eu tenho o cadastro do acesso agora no sistema do CIGEM, ou seja, regulamentado perante o CIGEM. Nesse grupo específico de agroextrativismo, tem, na verdade, nos três, né, a gente tem esta equipe, que é a equipe que fica lá em Benevides, que eu falei que são agrônomos, biólogos, que fazem todo um plano de manejo junto com a comunidade, porque também não adianta nada se a gente retirar tudo da floresta e não deixar nada lá, né? Porque o animal precisa comer, porque a própria comunidade faz outros usos desses mesmos ingredientes, ou, eventualmente, até para que a floresta, né, se torne semente e a floresta continue se regenerando, tá? E a gente tem alguns que são cultivos, como a pataqueira e a pipirioca, muito utilizado na perfumaria. Ponto importante, a Natura, quando ela desenvolveu o óleo essencial do breu branco, lá em 2004, 2005, se eu não, salvo engano, tinha mais de 10 anos que a perfumaria fina não desenvolvia nenhum ingrediente novo, eram sempre os mesmos, né? E a Natura desenvolveu um primeiro, nesses 10 anos que estava inerte, e principalmente o primeiro do mundo que eram como uma espécie da biodiversidade brasileira. No geral, os óleos essenciais que eram desenvolvidos na França, por exemplo, onde a gente tem as grandes casas de perfumaria, e com ingredientes que são ingredientes da Europa, né? Então, foi a primeira vez que se teve um ingrediente de fato da biodiversidade brasileira, e foi super inovador e super premiado, tá? E a partir disso a gente começou a desenvolver outros, tanto ingredientes perfumísticos, como a pataqueira e a pipirioca,
como ingredientes para hidratação, como a andiroba, a castanha, o tucumã. O tucumã tem um poder de hidratação muito potente, muito forte. Ele foi um dos últimos lançamentos. Convido vocês a comprar, a experimentarem na loja. E é uma espécie da biodiversidade brasileira de sistema de extrativismo florestal, tá? Então, a gente tem os produtores, né? O pré-processamento, e aí aqui tem um ganho, porque muitas dessas famílias, ao invés dela vender só a semente ou a planta, com o dinheiro da repartição de benefício, elas começam a montar as suas agroindústrias. E a partir disso, elas começam a vender um produto já manufaturado, que seria a manteiga, o óleo, né, o extrato, e tendo um maior valor agregado e gerando mais empregos para essas comunidades e para essas cooperativas agrícolas. E depois esses óleos são levados para Benevides, beneficiados, e são ou fabricados os sabonetes lá em Benevides, ou traz para Cajamar para a gente poder fabricar os outros produtos. Tudo bem? Bom, essa equipe que a gente tem muito carinho, que é do GRAS, ela, de fato, ajuda essas comunidades a hoje ter um processo de produção mais bem estabelecido, com controle de qualidade, como uma empresa mesmo, tudo bem? Então, tem todo um processo de monitoramento da colheita, para saber se é a época certa, se é a melhor época, qual que é o impacto ambiental dessa colheita nesse momento. Além disso, é feito todo o mapeamento das famílias que são envolvidas na cadeia, então a gente tem sistemas hoje que nos ajudam a mapear as famílias que estão sendo impactadas com esse processo. Tem todo um suporte na produção, então a Natura tem parcerias, por exemplo, com o Embrapa, com universidades locais, exatamente para buscar as melhores tecnologias agrícolas para suportar esse processo de produção. Esse desenho que está aparecendo aí, ele é como se agora está, né, a novela, né, que seca o cacau. Isso daí é para secar andiroba, secar castanha, porque é com a semente seca que a gente vai produzir os óleos e as manteigas, tá? Isso tudo feito através de parceria com vários atores, não é só a Natura, tem ONG, tem governo que nos auxilia nesse suporte, tem as próprias comunidades, assessoria técnica, principalmente para essa cadeia produtiva agroindustrial. Essa é uma foto, se eu não me engano, é da Cofruta, que é uma cooperativa agrícola lá no Pará, que hoje já fornece óleos e manteigas, e não só a semente, tá? Ou seja, ele traz um valor agregado a esse processo de produção. Contratos de longo prazo de compra, né, desses ingredientes, e principalmente a gente tem bastante parceria com eles, tanto deles ensinando a gente, quanto a gente ensinando eles, porque é uma troca, não é porque a gente é da indústria, né, porque a gente sabe mais, não é isso, desmistifiquem isso, não é uma realidade. Tem muito conhecimento de técnicas agrícolas que vem deles e que vem do campo, e muitas vezes a gente está falando sobre conhecimento tradicional associado, só fazendo a conexão com as aulas que vocês já tiveram, eventualmente, eventuais direitos autorais, né, quando a gente está falando de uma coisa mais artística, mas de técnicas agrícolas, de desenvolver técnicas agrícolas de campo, porque a gente não está falando de grandes commodities que já tem tecnologia agrícola muito sedimentada. A gente está falando de ingredientes novos, quer dizer, tem que subir lá no açaizeiro para pegar o açaí. Tá bom, como é que a gente faz isso de uma forma mais segura, ao invés de ser a pessoa subindo com aquela cordinha? Essa é uma foto de um equipamento que foi desenvolvido em parceria com a comunidade, de formas de garantir segurança de trabalho, como se fosse uma EPI, tá? Bom, o foco da atuação é, de fato, a segurança no fornecimento, então, assessoria técnica, planejamento e gestão, planejamento de logística, prospecção de fornecedores, o comércio justo, que é garantido pela certificação EBT, onde a gente faz a distribuição das repartições de benefício e depois retroalimenta essa cadeia de valor com contratos de compra e venda, tá? Então, a gente fala que é um ganha-ganha, né? A gente utiliza a repartição de benefício para retroalimentar essa cadeia, que em algum momento alimenta a Natura e, eventualmente, outras empresas de um processo produtivo mais bem estruturado, né? Treinamento, workshop, transferências de tecnologia, ó, de novo, pegando a conexão aqui com propriedade intelectual, contratos de transferências de tecnologia, tanto da Natura para a comunidade, quanto da comunidade para a Natura, e, eventualmente, parcerias com universidades, Embrapa, né? Implementação de agroindústria, e a gente ajuda também, auxilia eles na obtenção de outros fundos de investimento para poder movimentar. A Cofruta é um ótimo exemplo,
ela fornece coisas para a Natura, mas ela também tem uma agroindústria de sucos e polpas, que ela exporta, inclusive. Então, que não tem nenhuma relação com a gente, né? Focado em produto alimentício. E o que eu me recordo uma vez que a gente estava lá fazendo uma visita técnica, um dos presidentes dessa cooperativa falou: olha, por exemplo, o meu filho, ele foi para a capital, estudou nutrição, quer dizer, teve a oportunidade de se formar, uma das primeiras pessoas a se formar, voltou para a comunidade e hoje ele trabalha no processo produtivo e no controle de qualidade dessas polpas e desses sucos para exportação. Então, a gente começa a ver na prática a aplicação da repartição de benefício dando frutos, tá? Os nossos números hoje, onde a gente está em aproximadamente 220 municípios. A gente faz monitoramento das áreas que estão sendo conservadas, então, em torno de 2,2 milhões de hectares conservados a partir dessas atividades, né? Essas são as regiões onde a Natura está atuando hoje. São aproximadamente 11 mil famílias, e hoje a gente não está só na região da Amazônia brasileira, a gente também começa um processo de compra e fornecimento em outros países, ainda não é acesso, né? Mas é compra de matérias-primas. Em torno de 46 mil pessoas, no geral, estão impactadas, sendo elas 40 mil na Pan-Amazônica. A gente tem mais de 100 contratos de repartição de benefício hoje válidos. 250 milhões em recursos já foram alocados nos últimos anos, seja de repartição de benefício, mas principalmente de compra e venda, tá? De ingredientes. Esses são os números aí que a gente pode apresentar para vocês do impacto positivo de toda esta cadeia, né? Que é lei de acesso a patrimônio genético, contratos de compra e venda, transferências de tecnologia. A gente também tem algumas coisas pontuais do ponto de vista de contratos de direito autoral com alguns grupos e suas manifestações artísticas, tá? Bom, mas tem desafio, né? A gente, como eu disse, a gente não está falando de grandes commodities com cadeias agrícolas já prontas e a gente tem sim o desafio de baixa infraestrutura de produção e logística, principalmente logística. O ambiente amazônico é um ambiente de floresta densa, né? Tem um equilíbrio entre o respeito da cultura local e as necessidades do negócio. Então, não é soja, né? Que você liga e fala assim, me manda mais 5 quilos de soja. Não é assim, né? Tem todo um respeito pela sazonalidade da floresta e também pela cultura local. Então, tem situações em que, olha, é a festa do santo padroeiro da comunidade, então eles não vão fazer colheita nas próximas semanas, porque eles estão focados numa questão local, e isso tem que ser respeitado, né? A lógica não é a lógica da indústria, é a lógica da comunidade que acaba prevalecendo, tá? As baixas tecnologias para essas cadeias, ou seja, a repartição de benefício é um dinheiro que pode ser utilizado para isso, né? E trazer maior valor agregado e mais dinheiro e mais fixação no campo. E sim, a gente tem uma série de regulamentações legais que acabam sendo um grande desafio. Hoje, a Lei Brasileira de Acesso, de fato, está bem melhor do que era a medida provisória, mas ainda tem um caminho que precisa ser trilhado para deixar ela 100%, ele não é 100%. Além disso, quando você entra em uma unidade de conservação, você precisa de autorizações do governo, já melhorou bastante, mas ainda tem um caminho para ser trilhado. Entradas em terras indígenas, por exemplo, necessita de uma autorização prévia da FUNAI. A gente sabe que esse tema é bastante polêmico, as próprias povos indígenas muitas vezes não concordam com isso, né? Porque é como se fosse a FUNAI tutelando eles, mas na lei está lá, então a gente, como empresa, não pode correr risco, acaba tendo que obter essas autorizações também, demora um certo tempo. Então, ainda tem um desafio de regulamentação, e a gente sabe que o Brasil é um país altamente regulado. E elevada carga tributária sobre produtos florestais não madeireiros. Então, tem um trabalho aí também, principalmente agora nessa reforma tributária, de conseguir incentivos fiscais para esses produtos sustentáveis, né? Tem sido uma plataforma do governo, vamos ver como é que vai sair isso. Bom, enfim, acho que é isso. Queria agradecer o convite. A ideia aqui é mais mostrar para vocês como é que a gente conecta essas regras que vocês estão estudando aí sobre propriedade intelectual e direito ambiental com o que de fato está acontecendo lá dentro da floresta. Tem um videozinho
Não sei, vamos tentar, Aline? Pode tentar. Você não tem ele aí, não, né? Quem tá com ele é o Silvano. Deixa eu ver se o Silvano tá aqui. Ele tava aqui na call, ele tinha entrado. Ó, Silvano tá. Silvano, você conseguiria passar o vídeo da Ana pra gente, por gentileza? Enquanto isso, não sei, vocês querem abrir para pergunta já, enquanto ele vai tentando buscar o vídeo? Pode ser, Aline, ou não? Claro! Dá para aproveitar o teu tempo aqui. Por favor, iniciante, não recebi nenhuma pergunta. Se alguém quiser levantar a mão para fazer pergunta, porque senão eu já tenho uma pergunta da Ana, prontinha. Alguém quer fazer pergunta? Aproveitar que a presença da Ana e a experiência que a Natura tem, gente. A Natura, é, o brinco que foi ela quem. Ó, o Rodrigo tem pergunta. Eu brinco que foi a Natura quem inaugurou o CEGEM, né? De certa forma. Foi. Porque foi a primeira empresa que provocou que o serviço passe a regular situações concretas, de certa forma, né? Um breu mesmo, né? Foi com Breu, 2004, 2005. Assim, ó, gente, tem 1 milhão de desafios, não estou dizendo que é um mundo perfeito, mas nada é. Então, a gente teve erros, a gente teve acertos, o que a gente consegue tangibilizar isso, e claro, a Natura é uma empresa, né? Não é o que a gente consegue fazer ali com essas comunidades parceiras, né? Enfim, e fomentar essa cadeia para que eles consigam de verdade também fornecer para outras empresas de cosméticos ou principalmente para alimentos, para fomentar essa cadeia de agrofloresta, tá? Rodrigo, pode falar, fica à vontade. Bom dia a todo mundo, né? Em primeiro lugar, foi ótima apresentação. Eu tenho reparado que a Natura, aí sem julgamento nenhum de valor, tá? Sim. Só uma observação. Tem investido ultimamente bastante nessa propagação de ideias, né? De propagar essa cultura da empresa. Teve uma novela agora recente. Novela não, acho que foi aquela novela das 11 da Globo, que era com Ah, a todas as participação. flores. Todas as flores, que tinha aquela menina cega, que é a Sofia Charlotte, né? Que mostrou que a Natura tem um programa para pessoas cegas também. Bem, Essa eu não sabia desse envolvimento, assim. Mas a minha pergunta vai mais no sentido de entender como é que a Natura trabalha para ter um cuidado, um controle maior, talvez, para tentar evitar que esses parceiros que vocês têm, né, ali eh, acabem saindo dessas práticas sustentáveis, né? Porque às vezes o olho pode crescer, você querer comercializar os produtos que tem ali, que tem algum envolvimento com a natura, de maneira não sustentável, e imagino que isso possa, inclusive, impactar nos selos de qualidade, certificações que a Natura recebe, né? Por conta desse trabalho todo que ela faz. Como é que vocês lidam assim com esse tipo de desafio? bom, por isso que assim, a gente tem essa equipe, são colaboradores Natura, eles ficam lá, focados lá, e no geral são funcionários, não é gente que saiu de São Paulo para ir para lá, tá? São pessoas locais, contratadas lá, exatamente para fazer esse processo de garantia de qualidade e sustentabilidade. E como a gente tem esses selos, a gente também sofre, também passa por certificações de terceira parte. Não é a Natura que faz o processo de auditoria, tá? Vem uma terceira parte, o processo de auditoria para conseguir selo tem que ser uma terceira parte que acompanha o processo. Então, muitas das metodologias que foram criadas para conseguir esses selos, elas foram criadas em parceria com as comunidades, até para atender o que eles conseguem fazer, né? Do processo produtivo das cadeias. É uma metodologia bastante complexa, tá? Eu não sei se aqui tem engenheiros agrônomos, mas é uma coisa que envolve muito engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, biólogo, exatamente de mapeamento das áreas, de avaliar as espécies, quais são nativas, quais são exóticas que trazem problemas, mapeamento dos animais locais. Então, a gente tem essa equipe que ajuda com a comunidade a construir juntos, então isso é feito juntos. Fora isso, a gente tem a certificação de terceira parte, a auditoria da terceira parte, e a gente tem também fiscalização do IBAMA, tá? O IBAMA também fiscaliza se a alocação do recurso da repartição de benefício está sendo utilizada em prol da conservação e do uso sustentável.
E aí, com relação ao que você perguntou de, mas aí cresce o olho e a cadeia pode, né? De verdade, assim, as comunidades têm uma lógica muito diferente da que a gente tem, tá? É muito bonito ver o quanto, de verdade, eles estão mais preocupados com conservação até do que nós, aqui, né, em São Paulo. A gente fala de sustentabilidade aqui de São Paulo, a galera está falando de sustentabilidade há muito tempo, né? Da preocupação, porque eles veem aquilo da forma como a gente deveria ver tudo, que é, olha, isso aqui é minha casa, esse aqui é meu lar, esse aqui tem a ver com a minha cultura, isso aqui tem a ver com a minha religião, isso aqui tem a ver. Então, a gente observa que vem essa preocupação muito forte deles, né, de manter a floresta em pé, é, por N motivos, porque é o sustento, porque é o equilíbrio climático. Eles falam de equilíbrio climático antes da gente estar falando disso, né? Eles falam sobre questão de o risco de não ter água por causa de desmatamento antes da gente estar falando isso. Quando a gente olha os principais ofensores, principalmente desmatamento na Amazônia, não são as comunidades tradicionais e os povos indígenas, né? É a gente aqui do sul e sudeste, cheio de conhecimento, que vai lá, né, e acaba fazendo isso. Então, de verdade, claro, isso pode acontecer? Pode, mas aí tem contratos, tem auditoria de terceira parte, tem fiscalização do IBAMA, para poder, de fato, garantir que essas coisas não aconteçam, né? Uhum. E essa equipe técnica lá, de fato, a gente tem um carinho muito grande por eles, viu, gente? Olha, corações, porque eles estão lá no campo, dormindo na casa dos comunitários. Tem gente que entra para a floresta e fica 20 dias dentro da floresta fazendo controle de qualidade, de castanha, enfim. Até porque isso alimenta o nosso processo produtivo. Então, não tem como ter uma coisa que depois não vai ter ou vai ter de má qualidade, né? Uhum. Não, entendo, claro, perfeito. E de fato, né, o Rodrigo, cuidado deles Rodrigo, é... Rodrigo, desculpa. Oi. Só pra gente não. O Silvano não conseguiu Uhum. pegar aqui o vídeo, só pra gente mostrar o vídeo, depois você continua. O vídeo que a Ana Tá, mencionou. beleza. O pessoal está sem som, viu? Tá sem som, Silvano. Muito tabuleiro. Não tá saindo som, não? Vamos Tá sem Esses som. escutar? vídeos, gente, é sempre um desafio, né? Deixa eu tentar fazer outra coisa aqui. Aqui meu computador atualizou ontem Bom, qualquer e... coisa também você pode encaminhar para os alunos, eles assistem, Sim. né? Mas Depois. deixa eu tentar outra coisa aqui. Vamos ver se funciona. Tá indo. Foi, foi. Acho Fui que do devia só tabuleiro aumentar. de Quelônios há 22 anos. Eu resolvi preservar porque os filhos dos nossos filhos, eu nem conhecia uma tartaruga porque estava acabando. Faz 15 anos eu coleto andirão. A floresta é o meu sustento. Então, murumuru, tem andiroba, a roça, tudo depende dela. Quanto mais parceiros vão chegando, para nós seria melhor. E a gente está conseguindo. Esse é um projeto muito bonito dos quelônios, que a partir da repartição de benefício, e são eles que decidem, tá? A alocação dos recursos financeiros são decididos pela comunidade. Então, eles criaram o Fundo Médio Uruá, que são vários grupos ao longo da. Pra você ter uma ideia, você demora dias para percorrer toda a comunidade de barco, tá? São dias. São várias famílias ao longo do Rio Juruá, e eles têm esse fundo, então eles têm um comitê gestor do Fundo Médio Uruá, que tem a participação, inclusive, de membros do governo, né, para fazer essa auditoria, e eles decidem aonde eles vão alocar os recursos financeiros nos projetos. Né? Não é a Natura que vai lá e fala, ó, esse é melhor, não, eles decidem, a autonomia deles, e um dos projetos que eles decidiram colocar dinheiro foi exatamente esse dos quelônios, que é uma tartaruga, eles usam na alimentação esse animal, e estavam percebendo que estava muito escasso, né? Então, eles construíram criadouros e fizeram todo um trabalho de conscientização de quando é o melhor momento para você fazer
a caça, né, deste animal para alimentação, e quando não é, porque tem a desova, então tem todo um trabalho que é feito exatamente com foco dos quelônios. A gente tem vários projetos, né? Não são projetos, de novo, não é da Natura, são deles. Eles têm autonomia e autogestão para definir qual é o melhor modelo de negócio e a melhor forma de colocar os recursos financeiros na floresta, tá? Dá para procurar na internet, tem vários vídeos explicando o que é esse projeto e veio da parte da repartição de benefícios da Andiroba. Muito legal. Eu acho que já esse vídeo também já respondeu um pouquinho essa pergunta, né, Rodrigo? De certa forma, Não, sim, né? eu ia só complementar, perguntando se a Natura tem planos de expandir, porque, pelo que a Ana explicou, né, existem algumas diferenças no que a Natura tem feito aqui no Brasil e feito nos outros países da Amazônia pela América do Sul, que se expande, né, nas Guianas, ali no norte, tal, região andina, nos países andinos, e se tem planejamento para entrar nesses países, Peru, Bolívia, não sei, Tem. Guiana, que até tem a Guiana Francesa também ali, né? De uma forma mais parecida como se trabalha aqui hoje no Brasil. Peru e Colômbia Porque é tem. muito diferente, né? Você tem legislações diferentes, a Bolívia tem uma legislação bem mais avançada do que a nossa, né, nesse respeito. Enfim. Tem, a princípio é Peru e Colômbia, mas é tímido ainda, tá? Até porque a gente tem como desafio a parte da legislação de outros países, né? E também a questão de cadeias produtivas e escoamento, né? Então, mas sim, tem. Mas é basicamente Peru e Colômbia, tá? Não é uma expansão assim para outros países, outros continentes. Ainda não. Pode ser que um dia sim, mas não. Acho que o mais importante que a Natura quer mostrar é que o modelo de negócio dá certo. Então, se tem um país, se tem uma empresa, sei lá, Moçambique, olha, dá certo. Se tem uma empresa em outros países, né, de regiões de florestas, a gente precisa conservar isso, gente, tá aí, tá posto, né? Vivemos uma pandemia global por problemas ambientais, as pessoas sempre se esquecem disso. Gente, a gente viveu uma pandemia global por causa de problema ambiental, então precisa conservar. E quem sabe conservar é quem está lá na floresta. Não somos nós, são eles. Então, eles precisam ser ouvidos, né? Precisam ter suas necessidades ouvidas e implementadas. A gente fala muito isso na Natura, tá? Ana, tem várias perguntas no chat que podem ser resumidas em uma sobre eventual necessidade de modificações na legislação, suponho que a brasileira, né? Você acha que tem que mudar alguma coisa na legislação, tanto para beneficiar empresas quanto para beneficiar as comunidades? Isso até foi uma pergunta que eu ia fazer, mas o pessoal já perguntou antes, ah, porque a Fernanda Caingangue, quando esteve aqui, ela foi muito vocal que ela sentiu que as comunidades indígenas e tradicionais não foram devidamente ouvidas quando a Lei da Biodiversidade foi promulgada. Ó, um ponto que eu também ouvi quando a gente estava acompanhando o projeto de lei, né? Era de verdade o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Gente, eu não estou julgando eu se é bom ou se é ruim, tá bom? É o que a gente que o fundo, eles não eram favoráveis ao fundo, eles eram favoráveis a colocar os recursos financeiros direto com as comunidades. Existe uma alternativa, que é o projeto de rebenão monetária. Eu acho que o problema não é a mudança da lei. Eu acho que é a forma como a gente interpreta a lei, principalmente os agentes do governo. Eu acho que aí é que está o cuidado, tá? E gerar mais burocracias, como, por exemplo, os projetos de rebenão monetária. Está demorando quase 2, 3 anos para ter a aprovação. Então, são 2, 3 anos que a floresta está lá pegando fogo e o dinheiro podia estar sendo alocado nisso, né? Então, tem essa questão. O fundo também, já há quanto tempo a gente tem essa lei, o Fundo Nacional de Repartição de Benefício ainda, acho que teve o primeiro projeto recentemente que foi aprovado. Então, assim, trazer celeridade e desburocratizar o processo. Desburocratizar o processo não significa que pode-se fazer o que quer, não é, mas é desburocratizar o processo no começo e depois trazer para fiscalização, para o Ministério Público, IBAMA, para que eles possam fiscalizar para saber se os recursos estão sendo colocados de forma correta. Existem formas de fazer isso.
Isso a gente tem debatido. Eu acho que, principalmente, a gestão atual do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético está aberta ao diálogo, sabe? Eu acho que as pessoas precisam procurá-los mais. A gente procura, ele nos ouve. Tem sido bom nesse sentido, tá? Mas a gente precisa trazer mais velocidade para essas RBs, de fato, irem parar no campo. Esse é um ponto. Um ponto hoje que a gente está bastante preocupado é: nós patrocinamos um estudo sobre leis de acesso no mundo. Tudo bem? Posso mandar o link para vocês, chama Projeto Bogotá, e nos deparamos com uma situação em que não existe harmonização entre as regras de acesso. A gente entende a questão da soberania dos países com relação à lei de acesso. O problema é, para a gente que é usuário, seja empresa e academia, porque a gente sempre esquece, gente, a academia é a principal usuária e é a principal afetada, não é a empresa. E com muito menos recursos, às vezes, que uma empresa para poder operacionalizar uma lei. Não existe harmonia entre as legislações. E aí fica inviável para o usuário ter que operacionalizar a lei no mundo inteiro. Tá? Esse é um grande desafio. A Natura entregou para a OTCA e para o Ministério do Meio Ambiente e para o governo da Colômbia e do Peru uma proposta de harmonização. Tudo bem? Até para não criar o que eles estão chamando de biodiversity shopping, que eu vou pegar, porque a gente sabe, o Cupuaçu tem aqui, tem no Peru, tem na Colômbia. Então eu vou fazer o acesso no país onde a lei for mais tranquila ou mais clara. Então, se a gente tem, principalmente entre os países amazônicos, uma harmonização de regras, a escolha não vai ser focada nessa questão. Pode ser focado em outras questões, mas não nessa. Isso pode ajudar. A gente está construindo, a gente não tem as respostas, não temos, tá? A gente tem as perguntas, e uma delas é essa: olha, o protocolo de Nagoya diz que os países partes precisam definir regras claras para os acessos. Hoje, não temos isso. Conhecimento tradicional transfronteiriço, não tem regra. Patrimônio genético transfronteiriço, não tem regra. Se eu tenho um ingrediente de outro país, como é que eu vou, dentro de um produto acabado, com um monte de coisa, operacionalizar a lei no mundo inteiro? Então, tem este grande desafio que precisa ser solucionado. Marinela levantou a mão aí. A OTCA Marinela, por é uma favor. organização que é uma organização não governamental que, de fato, trata as questões amazônicas entre os países, tá? Então, a gente levou essa proposta de harmonização de normas transfronteiriças. A gente levou uma proposta de lei? Não, a gente falou, olha, temos esse problema, a gente precisa sentar à mesa e discutir isso. Marinela, por favor, pode falar. Oi, gente, bom dia. Ana, eu aprendo tanto com você, Ana. Você se tornou a minha professora nesse tema, viu? Mas eu não sei se eu concordo com essa questão de proposta de harmonização. Talvez tem uma questão aqui que é básica, você sabe bem, que é soberania. Os países definem as suas próprias regras. Não dá para a gente ir por esse caminho, acho eu, tá? Então, eu vou ser um pouco mais radical e eu vou dizer o seguinte: o protocolo de Nagoya está com os dias contados. Não vejo o protocolo de Nagoya por mais 3 anos, talvez, a vida útil do protocolo de Nagoya. Eu acho que a experiência que a gente teve agora da COP15 de se criar uma repartição de benefícios disseminada de uma forma, através de um fundo, talvez... É o global, né? Isso, global, através para resolver os problemas de DSI. Acho que o protocolo de Nagoya vai pelo mesmo caminho já. Pode ser, eu também acho. Eu acho que vai por aí, porque, honestamente, sinceramente, não está funcionando. Não está. Pô, quando a gente olha para o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios aqui no Brasil, tem 7 milhões de reais depositados. 7 milhões de reais, não paga nem o custo de transação. Sabe? É nada. Isso não está funcionando. E se a gente observar outros países também, repartição de benefícios não está chegando para as comunidades. Esse modelo não funciona. Esse modelo não funciona. Então, por isso que talvez eu discorde de você no seguinte sentido: acho que a harmonização de
nesse aspecto. De resto, eu sempre concordo com você, Ana. Tudo que você diz aí, eu concordo. Tá bom, gente? Obrigado. Desculpa interromper aqui, Aline. Ó, Parabéns. com relação Nada, ao que isso. mecanismo multilateral global, isso está sendo discutido, a gente está acompanhando. Também acho que pode ser um caminho. Não tenho nada contra, tá? Eu sei que o governo brasileiro milita contra, mas eu pessoalmente, não estou falando da Natura, eu pessoalmente, Ana, não acho que seja um problema. Agora, como Natura, o que a gente sempre vai dizer é: não interessa a forma, se vai ser país, se vai ser multilateral. Para nós a gente ainda está discutindo muito as questões burocráticas e de regulatório, e o que a gente precisa garantir é que esse dinheiro vá para as comunidades, porque quem conserva, quem traz a economia de floresta em pé é comunidade, é povo indígena, é comunidade tradicional, é agricultor familiar, e isso a gente milita. Assim, então, se vai ser multilateral, se vai ser harmonização, o importante é, a gente precisa garantir, a gente precisa começar a colocar foco nisso, ter dinheiro para projetos de conservação que, de fato, vão ser utilizados pelas comunidades. Da onde vem, aí a gente conversa, né? Pode ter outras alternativas, mas acho que sim, o mecanismo multilateral global acaba ganhando bastante força. Né? Só uma última pergunta para Ana, gente, para não atrapalhar o tempo da Lena. Muitas pessoas aqui estão perguntando no chat, Ana, sobre essas certificações, como empresa B, etc. Você poderia explicar rapidamente como funciona? Ó, a Bicorp, ela olha tudo, ela não olha só biodiversidade, tá? Ela olha todo o processo produtivo, ela olha bastante essa parte de água, impacto de solo, isso tanto no processo fabril, né, quanto na cadeia de fornecimento. Esse é o B Corp, tá? O selo UEBT, ele é bem específico já para a cadeia da biodiversidade, para saber se está usando agrotóxico, não está usando agrotóxico, se está fazendo extrativismo de forma correta sem impactar o meio ambiente, se é construído preço justo junto com a comunidade, se não está tendo exploração comercial, se não tem trabalho infantil, se não tem trabalho escravo. Aí ela é mais focada na cadeia. Sim, são entidades internacionais, o EBT, inclusive, é uma entidade internacional. A entidade é internacional, tudo bem? Mas quem faz o processo de auditoria são auditorias brasileiras, tá? Eles contratam nos países, né? O EBT não está só no Brasil, tem bastante coisa em país africano, se eu não me engano, também, tá? Aí eles contratam locais para, de fato, aplicar a metodologia, tanto no processo de cadeia de fornecimento e depois para auditar. Tá ótimo, gente. Até para respeitar o tempo da Lena, vou passar agora a palavra para a Lena. Agradeço demais a Ana Obrigada. por Desculpa, Lena. estar aqui compartilhando a experiência da Natura. Acho que a Natura é um case bem interessante, né, de empresa que construiu seu modelo de negócio em torno, né, da questão da sustentabilidade. E passando aqui a palavra para a Lena, vou primeiro apresentá-la, né? O nome da Lena, né, é Maria Helena Japiaçu Marinho de Macedo. O nome dela é bem longo, mas ela é conhecida como Lena Japiaçu. Ela é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em negociações econômicas internacionais pelo Programa Santiago Dantas, que envolve Unesp, Unicamp e PUC, em gestão da arte pela Boston University, captação de recursos pela Boston University, e em museus, galerias e arquivos pela Universidade Positivo. Ela tem um MBA em Propriedade Intelectual, Direito e Ética pela UCAM, além de atuar, né, como advogada nas áreas de direito da arte, do entretenimento e da propriedade intelectual, sendo coordenadora do GT em Artes da Comissão de Assuntos Culturais da OAB Paraná, e ela é servidora, né, do Itamaraty, que falou já aqui antes, mas ela não está vindo aqui como servidora do Itamaraty, nem como é, é, servidora que atua neste momento no Ministério da Cultura no Paraná. Ela está vindo aqui na categoria de pesquisadora. E falar um pouquinho da pesquisa que ela tem nessa área de interface de museus e comunidades indígenas e tradicionais. Então, Lena, a palavra é sua. Obrigada, Aline. Primeiro que gostaria de agradecer o convite, né, para essa fala, a você e a Isabela Pimentel, que está aqui na plateia, que eu vejo, grande amiga. Agradecer também a palestra da Ana,
Achei muito interessante, é muito legal ver na prática como é que se desenrola essa lei, né? No Itamaraty, eu tive o prazer de participar de algumas rodadas de negociação do IGC, junto com o Maximiliano e até mesmo, né, presenciando a atividade da Fernanda Caingangue no Caucus Indígenas, né, na representação indígena, a sua liderança. Então, as negociações internacionais, elas sempre ocorrem de maneira muito lenta, e a legislação brasileira, ainda que, né, não seja ótima em todas as suas expectativas, ela é muito avançada em âmbito internacional. Então, além de verificar, né, essa legislação, né, a gente ter essa legislação, é muito bom ver na prática como que isso ocorre, né? Então, eu fiquei muito contente de verificar quantas famílias são beneficiadas e para fazer um gancho aqui com a minha apresentação, eu já monto os slides, mas eu só queria recuperar, né, algumas coisas da Ana, que ela fala ali, né, como o conhecimento tradicional ele não está afastado das expressões culturais, da sua cultura, né, do seu modo de ser, e como a gente deve pensar em outras formas, como a gente deve partir de outras formas de conhecimento, de outras culturas, para compreender esse tipo de postura jurídica em relação a comunidades tradicionais. E também gostei muito do que a Ana trouxe, porque ela vem aqui representando uma empresa, uma marca, né? Mas ela fala também da sobreposição de alguns ativos de propriedade intelectual, como a preocupação com o direito autoral, e enquanto eu pensava sobre o que ela dizia, também fiquei pensando na possibilidade de como essas comunidades, já que elas não têm esse contrato exclusivo com a Natura, como que elas podem fomentar outras formas de PI, como as indicações geográficas, que podem no futuro, né, ser alguma coisa bem especial para elas. Então, sem mais, eu vou passar aqui a minha apresentação para a gente respeitar o tempo também. Espera aí, deixa eu achar aqui o botãozinho que deixa ela grande. Aqui. Conseguem ver claramente? Sim. Sim. Então, só para a gente recuperar aqui um pouco da legislação de direito autoral, porque eu vou focar aqui mais nas expressões culturais, que eu não gosto de falar em expressões culturais tradicionais, já que a nossa legislação, ela obedece uma tradição, né? Então, quando a gente fala em tradicional, parece que a gente está excluindo coisas da nossa tradição, mas a gente não se vê como uma tradição jurídica, né? Então, eu gosto de falar de expressões culturais plurais, para a gente compreender as coisas sobre paradigmas diferentes, sobre paradigmas plurais que possam alimentar uma legislação mais inclusiva. Quando a gente começa a discutir as expressões culturais de populações tradicionais, né, plurais, populações indígenas, populações quilombolas, de cultura mais popular, etc., a gente vai pensar na legislação, numa proteção intelectual e artística baseada na nossa legislação, primeiro na Constituição Federal e depois na lei ordinária, que seria a lei de direitos autorais, que é inspirada numa convenção internacional de 1886, ou seja, teve reformas subsequentes, mas ela obedece uma tradição ocidental pós-revolução industrial e iluminista. E a gente vê lá que a própria lei, ela disse, olha, para a gente pensar os negócios jurídicos em relação a esses ativos intelectuais e artísticos, deve-se pensar de forma restrita, não vamos ampliar isso. E aí isso limita quando a gente vai pensar em formas estéticas plurais, formas científicas plurais. E aí a gente vê que as obras protegidas, elas são aquelas criações do espírito. Isso traz um sentido de individualismo muito presente, né? Criações do espírito humano. Então, a gente está aqui lidando com muitas expressões que elas não têm essa individualidade tão
exacerbada, mas que elas têm um tipo de fazer e de pensar que são mais coletivos. Ao mesmo tempo, são expressões que são fixas, a lei protege expressões fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, e nesse sentido, a gente também vai ver expressões culturais, artísticas e conhecimentos que não se expressam de forma tangível, em um suporte tangível, etc., que não se registra dessa forma. Então, é um grande desafio a gente enfrentar esse tipo de proteção. Então, além disso, né, aquilo que a lei não é capaz de responder, ela diz o seguinte: se decorrer o prazo de proteção dos direitos patrimoniais, se a gente não sabe quem é o autor de determinada obra intelectual ou artística, aquilo será de domínio público. E faz uma ressalva à proteção legal dos conhecimentos étnicos e tradicionais. No entanto, se basta aí, faz a ressalva, mas não disciplina. Então, a gente vê um ambiente jurídico que não há uma resposta legislativa clara para os advogados que atuam nessa área e para os detentores de conhecimento, né? Como vocês já viram durante o curso, né? As expressões culturais plurais, elas são discutidas hoje no âmbito da UMPI, no comitê IGC, International Government Committee on Traditional Knowledge e Recursos Genéticos, alguma coisa assim, agora não me lembro. E aí, além das representações dos estados, tem as representações dos povos tradicionais, especificamente a representação dos povos indígenas. E o que a gente vê, né? A gente vê, além da participação dos sujeitos detentores de cultura, né, plurais no âmbito de tentativa de negociações internacionais e de ter essa esperança de participação no ambiente de criação legislativa, a gente vê a reivindicação pela sua apropriação cultural indevida, né? E pelo seu bem intelectual. Então, aqui eu trouxe um exemplo figurativo, né? Do Macunaíma, que é um livro que todos nós conhecemos, né? De autoria do Mário de Andrade, que se inspirou num relato antropológico do Kort, agora não me lembro, Theodor Kort, que trazia o registro do mito da entidade Makuxi Macunaíma, e o Mário de Andrade, ele a partir desse mito, ele criou o personagem brasileiro Macunaíma, que se tornou um ícone, né, da cultura brasileira, que foi depois apropriado pelo cinema. E aqui eu trago uma imagem do quadro Reantropofagia, do artista indígena Denilson Baniwa, que contesta essa apropriação cultural do mito da entidade Makuxi, que também é uma entidade presente na cultura Baniwa. E aqui ele serve a cabeça do negro Mário de Andrade, porque ele recupera as feições do mestiço Mário de Andrade, né? Serve como se fosse uma refeição para assimilar as boas características, porque a antropofagia ela tinha isso de querer assimilar as boas culturas brasileiras e europeias para transformar numa síntese da cultura nacional, e se reapropria do mito que é seu, né? Então, há esse debate, né, de reapropriação da cultura. Aí, como que a gente vai pensar a proteção autoral para as obras intelectuais plurais? A gente tem de partir de um olhar da diversidade, né? A partir de ontologias plurais, de tradições variadas, e indo além do direito autoral, mas não contra ele, indo a partir da nossa lei magna, né? Da Constituição Federal e dos direitos humanos. E aí a gente amplia o nosso leque de visão acerca do direito intelectual, né?
utilizando como outros mecanismos, por exemplo, a Convenção da Diversidade, que diz que a PI é uma ferramenta essencial para as populações tradicionais e os seus conhecimentos para o desenvolvimento sustentável. Se o autor que a gente pensa, né, é o autor individual a partir da Lei 9.610 de 98, quem é o autor dos conhecimentos tradicionais? Seriam aqueles indivíduos ou membros de povos e comunidades indígenas que se identificam como tais ou se reconhecem como tais. Aí a gente utiliza o parâmetro da legislação da Convenção 169 da OIT, que é o reconhecimento do autor da sua comunidade. E amplia também para a visão da Constituição Federal do capítulo da Ordem Cultural, que diz, né, que a gente só pode pensar o patrimônio cultural a partir da ação e da memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, aqui a gente vê que a OMPI se preocupa com essa discussão, né, que tem algumas sugestões dentro da OMPI de diversos países, né, sobre essa interpretação, né? Então, alguns países entendem que deve ser domínio público, alguns países interpretam que a sua legislação é suficiente, a legislação vigente, alguns países adaptam a legislação nacional vigente, e alguns países, e sobretudo os povos indígenas, lutam para que haja um sistema sui generis de proteção. Essas discussões, elas não ocorrem apenas no âmbito da OMPI, mas elas também ocorrem na Unesco, em discussões sobre direitos humanos. Haja vista a Convenção sobre Promoção e Proteção da Diversidade das Expressões Culturais, que traz, né, a dupla dimensão dos direitos autorais, dos bens culturais, seja econômica e simbólica, e a ênfase na proteção intelectual para o incentivo da sociedade e a manutenção dos atores culturais, da sua dignidade. E no Brasil, a gente tem de pensar, né, essa é a minha sugestão, é a minha opinião, é o que eu tenho pesquisado, que a gente deve interpretar na lacuna de uma lei, na não existência ainda, né, de uma legislação sui generis, e eu digo isso ainda porque o que eu venho escutado dos povos tradicionais é a demanda por uma legislação sui generis. Então, eu acho que a gente tem de partir da demanda dos detentores de conhecimento para a gente ter um discurso legítimo acerca desse debate. E então a gente teria de pensar, né, na complementação ali do artigo 45, que faz a ressalva aos conhecimentos étnicos e tradicionais, e interpretar a legislação de uma forma mais sistemática. Aqui é um quadro, né, só que traz aqui quem é autor na Convenção de Berna, o indivíduo, nas ECTs seriam coletividade ou desconhecidas, né? E aí eu trago aqui essas duas últimas colunas, que eu coloquei A e C, e que seria a arte indígena contemporânea, e as artes diaspóricas, que são as artes das comunidades negras, quilombolas, e o cordel, para dizer que há uma amplitude aí de atores e de bens que trazem da cultura popular no momento contemporâneo, que não se enquadram nessa questão das ECTs, porque as manifestações contemporâneas, elas são, como que se diz? Elas são heterogêneas, elas às vezes são individuais, mas elas contêm um conteúdo coletivo muito forte e elas desafiam, são dinâmicas, né? E híbridas, no sentido de que elas não são nem são tão tradicionais assim, nem são tão contemporâneas assim. Nossa própria arte ocidental, por exemplo, ela também traz uma noção de coletividade que ela não exacerba tanto a individualidade do sujeito criador como era antigamente, né? Então, a gente tem de ver as questões de forma mais ampla. Não vou me adentrar tanto aqui nessa tabela, porque senão vai ser longo, né? Mas a apresentação vai ficar com vocês e vocês podem ter como referência. Aí. Opa.
Então, assim, vamos falar de boas práticas. Quando a gente pensa em boas práticas diante da insuficiência normativa, a gente pode ver pelo menos sobre 4 prismas. Na legislação comparada, que a gente pode aprender com outras legislações como se faz, ou também utilizá-las como parâmetros, né? Não que elas sejam ideais. Os regulamentos administrativos, que não têm força de lei, mas podem servir em algum momento. Os regulamentos das instituições que acolhem esses bens intelectuais e as práticas que são coletivas, né, propostas pelas comunidades. Na legislação comparada, eu trago aqui 4 exemplos, né? O direito autoral mexicano, que é super recente, fez uma reforma em 2020, que atualizou, contemplando a proteção por direitos autorais das ECTs. Ela trouxe ela reconhece a autoria coletiva, sem a identificação individual de cada autor, né, como ocorre no Brasil a coautoria, né, em obra coletiva, que a gente tem que identificar cada autor, e ela prevê a necessidade de autorização por escrito das comunidades e o compartilhamento de benefícios, ou seja, ela empresta desse parâmetro da legislação de patentes, que já prevê o compartilhamento de benefícios e a autorização das comunidades para o direito autoral, né, que é uma grande inovação. Na Bolívia, em Burkina Faso, o que eles têm é uma legislação que prevê o domínio público remunerado, ou seja, mantém o domínio público dessas criações que não tem o autor identificado, mas a partir do uso de um domínio público remunera todos, né? E também a legislação do Panamá, que ela não é tão avançada quanto a mexicana, mas admite uma categoria de direito coletivo. E aqui eu recomendo o livro do professor Victor Drummond, depois eu posso mandar o nome, mas é A Tutela Jurídica das Expressões Culturais Tradicionais, fruto da sua tese de doutorado, que faz uma ampla análise das expressões culturais tradicionais. Não inclui ainda o direito autoral mexicano, porque é anterior a 2020. Sobre regulamentos administrativos, no Brasil a gente tem, em relação aos povos indígenas, a portaria 177 da FUNAI, que também prevê, né, que se você vai numa terra indígena demarcada, você tem que falar com a FUNAI, né, para servir de intermediação, para que você utilize imagens e artes indígenas para qualquer criação sua, né? Opa. Com relação a boas práticas institucionais, eu trago 2 práticas museais aqui específicas, e uma que é a política própria de direitos autorais que a Pinacoteca de São Paulo fez. Eles desenharam, né, um regulamento, acho que foi a Mariana Valente até que fez essa política de direitos autorais da Pina, e também super recente. Eles fizeram essa política em 2020, já pensando também nessa exposição que eles iriam acolher, que foi exclusiva de arte indígena contemporânea, que reuniu trabalhos coletivos e individuais de diversos autores indígenas e de diversas etnias. E a prática institucional do MASP. Então, o MASP ele não inova na sua política, mas o que eu vi, eu fui nessa exposição, Macu Mirações, que é um coletivo Runicuim do Acre, do povo Runicuim do Acre, e esse coletivo, o que me chamou a atenção é que eu já vi obras desse coletivo, tanto assinadas quanto não assinadas. E no MASP, eles individualizam cada autor da obra. Então, ou seja, você quer vir ao MASP, vamos obedecer à legislação vigente, vamos assinar todos têm que estar contemplados, tem que estar bem claro. Então, assim, para o advogado, ele tem que saber como é que ele vai operar, né? Então, ele vai se precaver ali numa exposição no maior museu do Brasil, né, que é
reconhecer a assinatura de todos. E as práticas coletivas, as que emergem da própria comunidade. Então, as comunidades elas podem firmar os seus contratos, né, entre eles, ou entre eles e as instituições. Geralmente, existe uma ética coletiva muito grande. Então, por exemplo, quando a gente vê os artistas indígenas da arte contemporânea, que eles se individualizam, que eles têm uma marca muito própria da sua arte, eles geralmente assinam, mas eles assinam não apenas com o seu nome próprio, mas com o nome do seu povo. Então, aqui temos exemplo, por exemplo, Denilson Baniwa, do povo Beniwa, Dayara Tucano, Naine Terena, Tucano sendo o povo Tucano, Terena sendo o povo Terena. E aí aqui a gente não vê o sobrenome deles, eles têm sobrenome, como Silva, Macedo, Ferreira, né? Mas eles se colocam em nome da sua comunidade. Eu não estou dissociado, ainda que eu seja um indivíduo autor da minha comunidade. A minha arte é, sim, coletiva e tradicional também. A gente vê acordos comunitários. Então, por exemplo, tem a comunidade Jongo Dito Ribeiro, em Campinas, que tudo que é feito naquela comunidade, então eles têm ali músicas, danças, moda, tudo que é feito na comunidade para a cultura do jongo é do coletivo do Jongo Dito Ribeiro. Então, o indivíduo ali, ainda que tenha o seu nome, se alguém de fora vir se apropriar dessa música, todos os direitos vão para o jongo, né? Então, toda a criação no ambiente comunitário é considerado comunitária. E os DAs, a renda também reverte-se à comunidade. E, por fim, eu trago aqui dois artistas indígenas brasileiros, que é a Iauá Muniz Tupinambá, do cinema, e o Gustavo Caboclo, que eles, por iniciativa própria, quando você vai falar com eles, quando você vê as mídias individuais deles, eles já têm uma lógica de repartição de benefícios comunitários também. Aí, conclusão. As expressões culturais apresentam-se de modo mais diverso e plural que as expressões da tradição ocidental, autorias e obras estéticas plurais, então a gente tem que ampliar a nossa interpretação. A legislação, tanto nacional quanto a internacional, elas são insuficientes para lidar com toda essa complexidade. Deve-se pensar sempre na participação, na autonomia da vontade dos detentores dos conhecimentos e expressões culturais, seja individual ou coletiva, e podemos aprender com as boas práticas para evitar a apropriação cultural indevida e para pensar novas normatividades inclusivas. É isso, pessoal. Trouxe esse panorama hoje. Muito obrigada, Lena. Aqui tem uma pergunta da Daniela sobre essa questão da comunidade, né? A comunidade se organiza em associação. Imagino que ela esteja perguntando isso por conta dos protocolos de comunidade. Uhum. Nem todas as comunidades se organizam em associação. A gente tem que pensar, como a Ana dizia, né? Na cultura local e própria das comunidades. A gente não pode partir do nosso conceito de organização, né, para impor a eles, né? Claro, nós queremos nos precaver com relação a apropriações indevidas. É melhor que estejam em associações? Mas o valor associação, esse valor nem sempre é um valor interno, né? Né? O valor da comunidade, né? Por exemplo, os povos indígenas, eles se identificam como povo. Aí eles vão criar uma associação com relação aos seus conhecimentos, né? Então, assim, nem sempre isso ocorre, mas há comunidades que sim. Se eu não me engano, no caso do jongo, há uma associação. A Monique, ela está perguntando, nessas exposições, para além da autoria das obras, a curadoria de algum representante da comunidade sobre a forma como essas obras e saberes são apresentados? E no caso da Pinacoteca, eu sei que tem.
Aham. No caso do MASP, por exemplo, eu não sei desde quando, mas é recente, pelo menos uns 4 ou 5 anos, eles também têm curadorias indígenas, né? Que trazem essa intermediação, esse diálogo entre a instituição e as comunidades cujas artes vão ser exibidas, né? Então, mas há muitas polêmicas. Então, já houve casos, por exemplo, da curadora indígena do MASP se retirar porque não conseguiu fazer esse diálogo. Hoje é uma curadoria do MASP. Antes o MASP tinha uma curadora indígena, que era a Sandra Benites, se não me engano, que hoje está na Funarte. Hoje ela foi substituída por 3 curadores indígenas de 3 povos, porque aí eles dialogam entre si, eles continuam com a sua lógica comunitária nesse papel que era de uma pessoa. Então, justamente para ampliar esse leque. É bem complexo. E eu acho que o MASP, né, tem a vontade genuína de fazer a coisa certa, só que às vezes tem essa questão do aprendizado, né? Né? Não, e Ah, assim, eu acho, desculpa, Aline, te interrompi, mas, por exemplo, geralmente são os conhecimentos tradicionais, sejam as expressões culturais ou o conhecimento mesmo, por exemplo, a gente já vê briga com relação à apropriação de culinária, por exemplo, né? De determinado ativo ali que foi utilizado de certa maneira. Aquele que quer mostrar aquela cultura ou derivar a sua obra daquela cultura, né? Ele vai na intenção, né? Tem, lógico que tem apropriações indevidas e mal intencionadas, mas geralmente ele se quer se apropriar devidamente e transformar aquilo, mostrar aquilo como bonito, como interessante, capitalizar aquilo às vezes, né? Mas, e não encontra, por exemplo, o líder. Você fala assim, com quem que eu devo falar para utilizar esse conhecimento? Aí a pessoa fala, você pode falar comigo. Mas aí depois a pessoa que foi bem intencionada vai lá usar o conhecimento e outros do povo reivindicam que foi uma apropriação indevida. Então, a gente tem que ter muita cautela, porque o modo de organização social é diferente, né? É diferente. Então, não existe um líder, existem vários líderes. Então, é sempre, né, na atuação do advogado, eu recomendaria, ou do pesquisador, ou do artista, daquele que vai usar aquele conhecimento, muita cautela e estabelecer mecanismos de diálogo, tanto mais que se certifique, né, de que você não vai usar indevidamente, e tentar sempre a escuta, né? Os povos indígenas, eles falam muito que é até uma palavra guarani que a própria Sandra Benites utiliza, né? Que é rendu. Rendu é escutar, né? Que a nossa democracia, a gente vai muito na fala, a gente quer falar, mas a gente às vezes não escuta, né? Então, os povos indígenas falam, escute, vem conhecer, né? Vem, escute, para que você se colocar nesse lugar do outro para pensar de que forma você vai utilizar aquilo. a Daniela tá com a mão levantada. Daniela, por favor. Oi, Aline, obrigada pela oportunidade. É que a pergunta, quando a gente faz escrita, às vezes não fica com tudo o que a gente gostaria de expressar, para não fazer um texto grande, mas diante da resposta da Lena, eu queria poder explicar um pouco a pergunta. Eu fiz a pergunta se é sobre associação, porque eu estou vendo uma fala da Lena muito com o olhar, apesar dela não ser das comunidades tradicionais, ela tem um olhar de alguém que conhece, tem contato e está trazendo boa prática, ou seja, algo que as comunidades aprovam. E aí, como eu não tenho esse conhecimento, né, como as comunidades se organizam e como eu fiquei com dúvida de como que esse benefício que é repartido, porque se as obras são coletivas e são destinadas à coletividade, e é assim que a comunidade gosta de se organizar, como é que esse benefício ele é repartido efetivamente na ponta? Aí pensei na questão porque a gente
ouviu aqui, o indígena, os indígenas botam tudo não tem a noção da propriedade, é uma universalidade. Então, assim, eu queria entender melhor sobre o olhar das comunidades, como é que eles pensam essa repartição. Essa era a pergunta, na verdade. Sim, Daniela, obrigada. Olha, não existe uma forma única de pensar sobre essa repartição, né? O que eu posso lhe dizer, assim, é que o indivíduo artista, no caso que eu citei ali da Yawarmunis Tupinambá e do Gustavo Caboclo, eles criaram estratégias próprias, né? No caso do Denilson Baniwa, da Yara Tucano, Naime Terena, primeiro que são povos de culturas diferentes, com direitos comunitários diferentes, né? Mas, assim, a intenção é uma cultura, e eu digo o seguinte, não é que eles não pensem em propriedade, né? Eles pensam em propriedade também, né? Não é assim, então, nós somos universais e etc. Não, eles querem revestir a seu povo pela sua própria história também, né? De exclusão do seu povo e de tentar se afirmar com aquela cultura e de manter a sua cultura, né? E de reverter o seu benefício próprio para a manutenção da sua própria cultura, porque são culturas que estão em perigo de existência, que são historicamente apropriadas indevidamente, né? Então, assim, é quase um ativismo. Eu não diria quase, não, é um ativismo que eles se colocam também, né? Mas, por exemplo, até vou mencionar aqui um artigo que eu escrevi com a Isabela. A gente estudou a legislação brasileira em comparação com a mexicana com relação a 2 videogames indígenas. E um dos videogames feito no Brasil, ele foi feito numa comunidade, ele foi uma iniciativa da USP, se eu não me engano, e 3 pesquisadores, eles resolveram criar um videogame que era um enredo de uma mitologia de um povo específico no Acre. E nesse videogame, eles fizeram um acordo muito amplo com a comunidade. A comunidade negociou por bastante tempo. Tá, a gente vai, então, dizer como é que... Eles ouviram muito como é que foi construído o processo da historinha, né, da mitologia, o que fortalecia, né, o personagem principal, etc, etc. E eles pediram, então a gente quer para que esse videogame saia, a gente quer reverter o lucro para a renda, né? Para a iluminação da nossa aldeia. Então, eles conseguiram colocar, em vez de eles, né, receberem dinheiro físico, eles conseguiram colocar como é que fala aquela energia solar, né? Placas de energia solar. Painéis? Painéis de energia solar. Painéis de energia solar, né? Então, assim, não existe uma forma clara, existem negociações, essas negociações geralmente são complexas, mas possíveis e muito de acordo com a autonomia da vontade, tanto do artista individual como da comunidade coletiva. E existem conflitos em cada comunidade também. A gente vê hoje, por exemplo, só a título de ilustração, né? Existe o Parlamento dos Parla Índio, que é uma associação de pajés indígenas. O pajé é aquele detentor de conhecimento tradicional na sua comunidade, é como se fosse o prefeito, né? E dentro da sua comunidade. Muitas vezes, o indígena que foi estudar, que é um acadêmico, é um doutor, e que está ali com um conhecimento agregado que extrapola o da sua cultura, às vezes ele entra em conflito com o pajé. Aí o pajé vai lá e chama atenção, né? E aí você tem disputas de interesse dentro da própria comunidade, que é, por exemplo, perigo, como ocorreu, acho que com a Alex Atala, com a baunilha do Cerrado, não me lembro quem era o... Isso.
Ele tomou muitas cautelas. Você vai Apreciado. pesquisar. Ele falou com certas lideranças, né? Mas aí, só que ele partiu dos seus próprios referenciais para negociação. E dentro da comunidade, os referenciais eram outros da negociação. Então, ele se colocou em perigo. Eu acho que ele, assim, na minha opinião, ele estava bem intencionado, né? Mas ele obedeceu o nosso direito e o direito comunitário trazia outras referências e ali causou um conflito jurídico. Nesse caso da Tala, só para o pessoal entender, ele registrou marcas com o nome dos Baniwa e a marca Baunilha do Cerrado. E um grupo dos Baniwa ficou muito chateado, né, por ele ter registrado como marca o nome da comunidade para vender pimenta e outras coisas, né? Além do que, a pimenta Baniwa não é só dos Baniwa, é de várias comunidades indígenas ali do Rio Negro. Ainda tem essa questão. Os outros povos, que não os Baniwa, ficaram muito chateados com o que foi feito. Então, só para a gente encerrar, porque a gente já está um pouquinho atrasado, eu quero dar só 5 minutinhos de intervalo para não prejudicar as próximas palestrantes. Eu acho que a gente aprende com isso, primeiro, de certa forma, uma concepção errada, para não dizer até racismo, você achar que todos os povos indígenas são iguais. Não são, tá? E dentro do mesmo povo, que nem o pessoal que fala África como se fosse país. A África não é um país, gente. A África são vários continentes, tem vários países, muitos entre si. A gente tem aqui na nossa sala pessoas de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé. São países que são muito diferentes entre si. E dentro dos povos indígenas, você também tem dentro do mesmo povo uma, é, uma diversidade muito grande e opiniões diferentes. E tem um outro fator dentro dos povos indígenas, que historicamente os povos indígenas são um pouco machistas. Isso está mudando, né? A gente está vendo o crescimento de lideranças femininas, mas historicamente também tem essa questão que às vezes é difícil de se lidar. E muitas vezes, por exemplo, o artesanato é feito pelas mulheres e elas não têm a palavra, né? Para, por exemplo, dizer como é que o artesanato delas vai ser vendido, se vai ser vendido, como é que vai ser exposto, entre outras questões. Eu queria agradecer demais a Lena. A Ana, infelizmente, teve que sair porque ela tinha uma reunião. Eu acho que trouxe muita riqueza de informação aqui para a gente. E vamos ter 5 minutinhos só de intervalo, que é para vocês beberem uma água, ir ao banheiro, enquanto a gente está aqui as apresentações da Karen, da Natália e da Elisete, que já estão aqui. Obrigada, Helena. Se quiser ficar, fique à vontade. Obrigada, gente. O meu contato está aí. Se tiverem mais dúvidas também, fiquem bem à vontade para me procurar. Eu vou ter que me retirar, porque eu tenho uma reunião de trabalho, mas eu agradeço mais uma vez. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Helena. Beijo. Muito Beijo. obrigada. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta.
Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.